Gente, então, falei para vocês que eu ia contar uma história. Essa história acontece há muito tempo, um pouco depois da época que Jesus havia voltado já para o mundo espiritual. E ele conheceu, antes dele voltar, né, antes dele ser crucificado, né, acabar desencarnando, enfim, ele conheceu um homem chamado Saulo, que era, assim, um homem muito conhecedor das leis da época, das leis mosaicas, e ele defendia muito, né, essas leis. Ele acreditava, era um homem muito correto, mas também ele era muito rígido, assim, ele era muito defensor mesmo, né, daquelas leis. E Jesus, como ele vinha, era mal interpretado, as pessoas achavam que Jesus tinha vindo derrubar aquelas leis de Moisés, mas na verdade as leis que Moisés trouxe, que nós já estudamos aqui, as leis divinas, os 10 mandamentos, Jesus fala, não vim, né, derrubar essas leis. Mas as leis dos homens, aquelas que falam que só através da violência que a gente resolve as coisas, olho por olho, dente por dente, que vai tratar, motivar a questão da vingança, era sobre isso que Jesus estava falando. Ele veio falar de amor, ele veio falar de um Deus que não castiga, né, de um Deus de amor, um Deus justo. E então ele era visto assim, às vezes, como uma pessoa que trazia ali uma certa confusão. E ele foi perseguido, assim como muitos que seguiam Jesus foram perseguidos. Mas teve um momento em que Saulo conheceu Jesus. Essa história vocês vão encontrar no livro Paulo e Estevão. Tem Paulo e Estevão para jovens, vocês podem procurar. É uma história muito bonita. E nesse encontro houve uma grande transformação, porque Saulo se transformou em Paulo. Ele conhece Jesus e conhece a sua mensagem, e aquilo ali toca ele profundamente. Então, a partir dali, ele começa a propagar a mensagem de Jesus. Depois que Jesus parte, né, Paulo foi, junto com outros apóstolos que conviveram com Jesus, foi um dos grandes responsáveis pela divulgação da Boa Nova, do Evangelho, em muitas regiões do mundo. E ele andava muito, e ele gostava muito de escrever cartas, porque ele não tinha internet naquela época, né? Então ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele andava, gente, a pé, de sandália, né? Então era muito difícil. Então ele escrevia cartas e ele também trabalhava, ele tecia, né? Fazia tecidos para poder ali sobreviver. E ele então conhece um jovem chamado Timóteo. Timóteo, desde cedo, ele já conhece a mensagem que Jesus deixou. E ele sempre gostou muito das mensagens de Jesus. E ele compartilhava com as pessoas. Oi, gente. Então, falei para vocês que eu ia contar uma história. Essa história acontece há muito tempo, um pouco depois da época que Jesus havia voltado já para o mundo espiritual. E ele conheceu, antes dele voltar, né, antes dele ser crucificado, né, acabar desencarnando, enfim, ele conheceu um homem chamado Saulo, que era, assim, um homem muito conhecedor das leis da época, das leis mosaicas, e ele defendia muito, né, essas leis. Ele acreditava, era um homem muito correto, mas também ele era muito rígido, assim, ele era muito defensor mesmo, né, daquelas leis. E Jesus, como ele vinha, era mal interpretado, as pessoas achavam que Jesus tinha vindo derrubar aquelas leis de Moisés, mas na verdade as leis que Moisés trouxe, que nós já estudamos aqui, as leis divinas, os 10 mandamentos, Jesus fala, não vim, né, derrubar essas leis, mas as leis dos homens, aquelas que falam que só através da violência que a gente resolve as coisas, olho por olho, dente por dente, que vai tratar,
motivar a questão da vingança. Era sobre isso que Jesus estava falando. Ele veio falar de amor, ele veio falar de um Deus que não castiga, né? De um Deus de amor, um Deus justo. E então ele era visto assim, às vezes, como uma pessoa que trazia ali uma certa confusão. E ele foi perseguido, assim como muitos que seguiam Jesus foram perseguidos. Mas teve um momento em que Saulo conheceu Jesus. Essa história vocês vão encontrar no livro Paulo e Estevão. Tem Paulo e Estevão para jovens, vocês podem procurar. É uma história muito bonita. E nesse encontro houve uma grande transformação, porque Saulo se transformou em Paulo. Ele conhece Jesus e conhece a sua mensagem, e aquilo ali toca ele profundamente. Então, a partir dali, ele começa a propagar a mensagem de Jesus. Depois que Jesus parte, né, Paulo foi, junto com outros apóstolos que conviveram com Jesus, foi um dos grandes responsáveis pela divulgação da Boa Nova, do Evangelho, em muitas regiões do mundo. E ele andava muito, e ele gostava muito de escrever cartas, porque ele não tinha internet naquela época, né? Então ele não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele andava, gente, a pé, de sandália, né? Então era muito difícil. Então ele escrevia cartas, e ele também trabalhava, ele tecia, né? Fazia tecidos para poder ali sobreviver. E ele então conhece um jovem chamado Timóteo. Timóteo, desde cedo, ele já conhece a mensagem que Jesus deixou. E ele sempre gostou muito das mensagens de Jesus. E ele compartilhava com as pessoas essa mensagem porque deixava o coração dele muito leve, muito feliz. E aí, quando ele começou, né, a fazer essa divulgação também da palavra de Jesus, Timóteo, ele tinha uma questão, ele tinha uma dificuldade, ele era muito tímido, ele tinha vergonha de falar com as pessoas, mas ele era muito carinhoso, muito generoso, mas ele tinha muita vergonha de falar com as pessoas. E quando ele conhece Paulo, Paulo convida para se juntar a ele naquela divulgação, mas ele conversa, ele percebe que Timóteo tinha essa dificuldade. Então, o que ele fez? Ele primeiro começou a ajudar, a trabalhar junto com Timóteo aquela timidez, explicando para ele que a tarefa que ele queria fazer exigia dele um pouco de esforço nesse sentido, né? Às vezes a gente não tem vergonha de, por exemplo, fazer a prece na frente de todo mundo, uma prece que faz tão bem, que ajuda as pessoas naquele momento a se conectarem a Deus. Às vezes a gente tem vergonha, com medo das pessoas julgarem a gente. Às vezes a gente tem vergonha de apresentar um trabalho na escola. Às vezes a gente tem vergonha de dar a nossa opinião, achando que alguém vai rir da gente. Então, Timóteo, ele também tinha essa dificuldade. Mas ele começou a trabalhar, ele entendeu que ele acreditava naquilo, ele queria muito compartilhar aquelas mensagens. Então, ele começou a trabalhar a sua coragem, a sua certeza, a sua fé. E ele foi, então, aprendendo a falar, né? Se inspirando em Paulo, aprendendo a falar. E ele conseguiu superar essa timidez para que ele pudesse exercer, né, esse protagonismo. Você ser protagonista, gente, é como se você tivesse numa cena, né, de uma peça, de um cinema, de um filme, e aquele ator principal ou atriz principal, aquele personagem principal é o protagonista, é aquele que está à frente, né, que escolhe algo e que toma decisões e que abraça uma causa. Mas a gente percebe que nesse caminhar de Timóteo, ele ainda tinha muitos medos, né? Então, quando Paulo, que também foi perseguido, assim como todos aqueles que seguiam Jesus eram perseguidos pelos romanos, Paulo chegou um momento em que ele ficou preso e ele já tinha sido condenado à morte. Então, ele, sabendo que ele ia desencarnar, que a missão dele havia acabado, ele escreve uma carta a Timóteo. E essa carta diz para Timóteo para que ele perseverasse, para que ele não desistisse, para que ele não desse ouvido às pessoas que diriam para ele que ele não era capaz porque ele era muito novo, que ele não ouvisse as fofocas, né, as coisas ruins, que ele sempre tivesse foco, que ele olhasse sempre na direção do bem,
sempre se inspirasse em Jesus para seguir a sua missão. E entrega, ele manda entregar essa carta para Timóteo, né? Então Timóteo, ele segue fazendo lá o seu trabalho com muito amor, com muita alegria, mas ele sabia também que ele ia encontrar muitas dificuldades. E assim é a nossa vida. Então o convite de hoje que nós temos, chamamos, né, todos vocês para pensar, é justamente isso. Todos nós, como somos espíritos, que estamos aqui com o nosso planejamento encarnatório, e a gente tem alguns desafios na nossa vida. Então, anota aí no seu caderninho, no seu papel, no seu computador, no seu celular, quais são os seus maiores desafios, quais são as suas maiores dificuldades, aquilo que te impede de fazer algo que você gosta, aquilo que te faz às vezes ficar com o coração apertado, com vergonha de falar, com medo, ansioso. Anota e começa a pensar sobre isso. Começa a olhar aquelas pessoas que estão à sua volta, como Timóteo olhou para Paulo, né, que era como se fosse um pai para ele. E ouça os conselhos, peça ajuda para essas dificuldades, porque se você quer realmente atingir um objetivo, você precisa, antes de tudo, ser protagonista da sua própria vida. Nós não podemos, né? Se nós deixamos os outros decidirem por nós, os outros optarem por nós não vamos conseguir desenvolver as nossas habilidades. Agora, é preciso também reconhecer que muitas vezes, por conta, né, das nossas limitações do corpo físico, pela falta de vivência ainda, pela idade, nós muitas vezes não conseguimos ainda ter certas vivências, certas experiências que os mais velhos podem nos ensinar. Escutar os mais velhos, porque eles já vivenciaram. Nós mesmos, como somos espíritos imortais, às vezes, como jovens, temos mais conhecimento do que espíritos que estão com maior idade, né? Então, aprender junto, um ensinando ao outro, aprendendo a ouvir os pais, os avós, os professores, os amigos que às vezes já passaram por situações que querem nos ajudar. Aprender a ter essa humildade de ouvir o outro, de aprender com o outro e ter a certeza de que todos nós estamos aqui para superar as nossas dificuldades. Tá bom, gente? Olha, vamos fazer a nossa prece. A gente agradece mais um ano de convivência aqui, né? Na nossa salinha virtual do Espiritismo.net. Tá passando até um avião aqui agora, ó. Aqui para dizer, mandando uma mensagem. Olha, sigam perseverantes. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, com esse exemplo do jovem Timóteo, que enfrentou os seus medos, enfrentou as suas limitações, pouco a pouco, sem pressa, mas com a certeza e a vontade de vencer esses desafios, de se tornar uma pessoa melhor, de poder também auxiliar o outro, mas acima de tudo, de ser protagonista da sua própria vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa encarnação, sendo protagonistas da nossa vida, aprendendo com a doutrina espírita, aprendendo a conviver com o outro, aprendendo também a aprender com o outro e a ensinar aquilo que nós já conhecemos. Que possamos ter esse final de ano de muita paz, que assim seja. Gente, até ano que vem. E ó, semana que vem tem Congresso Jovem, hein? Se você não fez inscrição, corre lá que ainda dá tempo.